Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Espero que você tenha tido uma boa noite de sono, de muito descanso na presença de Deus. E que nesse dia de hoje nós possamos meditar num texto que está lá em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 26 em diante. E o texto diz o seguinte: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele quem intercede pelos santos. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Um texto bastante conhecido por nós e que nessa manhã nós possamos meditar nele. Logo no capítulo 8, Paulo começa dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele começa dizendo que não são as circunstâncias ou aquilo que nós vivemos ou passamos que vai nos separar do amor do Senhor. Mas o que nos separa do amor do Senhor são pecados que nós cometemos, são falhas que nós cometemos, desobediências que nós cometemos diante do Senhor. E ele vai caminhando no próprio capítulo 8, e ele chega o verso 26, e ele diz que, às vezes, nós passamos por situações, passamos por momentos de angústia no nosso coração, de fraquezas nas nossas vidas, que às vezes nós perdemos até a capacidade, ou perdemos até a vontade, ou não sabemos como orar diante disso. Mas o grande ânimo que nós temos nesse versículo, a grande verdade que nós temos nesse versículo, é que mesmo em meio a fraquezas que vivemos, em meio à angústia que vivemos, que às vezes a nossa boca trava, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos expressar diante do Senhor, o Espírito Santo, ele intercede por nós junto ao Pai e nos traz consolo e alegria e paz junto ao Pai. Isso é uma verdade que nós devemos carregar no nosso coração, que mesmo quando a luta, a tensão está difícil, e não são essas tensões ou essas lutas ou essas angústias que vão nos afastar do amor do Senhor, mas pelo contrário, mesmo diante disso, quando nos faltam forças, o Espírito Santo intercede por nós. E a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele não nos deixa desamparados ou não nos deixa solitários nas nossas lutas. Mas ele leva ao Pai aquilo que nós estamos passando. E o texto fala que ele sonda o coração. Ele sonda o nosso coração e sabe muito bem aquilo que nós temos passado. E ele intercede pelos santos junto ao Pai. O Espírito Santo está intercedendo por você, está intercedendo por mim, para que nós possamos cada vez mais ter forças para caminhar, cada vez mais nós possamos ter ânimo e vigor na nossa caminhada. E ele logo mais à frente ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. E esse versículo, muitos caminham, muitos decoram esse versículo, mas o que nessa passagem que nós devemos ter em mente é que o Senhor tem intercedido por nós. O Senhor tem levado ao Pai as nossas lutas e as nossas aflições. O Senhor tem sondado o nosso coração, tem sabido o que tem no nosso coração e tem intercedido ao Pai por nós. E a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Primeiro capítulo, Evangelho de João, versículo 14, 15, 16, fala que aqueles que amam ao Senhor cumprem os seus mandamentos. Aqueles que amam ao Senhor não se afastam do Senhor, mas pelo contrário, buscam cada vez mais andar segundo a vontade de Deus para nós. Se você anda segundo a vontade de Deus, se você cumpre os propósitos do Senhor para a sua vida, se você é obediente ao Senhor, todas as coisas cooperam para o seu bem. O Espírito Santo intercede por você. Ele não te deixa só. O que o Senhor nos pede, para nós é que nós sejamos obedientes ao seu chamado.
que nós não baixemos guarda diante da luta ou das aflições que nós vemos, mas pelo contrário, nós nos fortalecemos no Senhor, para que nós não possamos ser desamparados ao longo da nossa peregrinação sobre essa terra, queridos. E o texto fala, no versículo 18 do capítulo 8, e eu quero encerrar por aqui, porque para mim eu tenho certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem se comparar à glória a ser revelada em nós, queridos. E é isso que nós temos que buscar na nossa caminhada, a glória a ser revelada. Nada do que você viveu nessa terra se comparará quando você estiver junto ao Senhor. Permaneça firme e constante na caminhada com Cristo. Não se desespere, mas tenha o Espírito Santo intercedendo para você. Seja obediente à palavra do Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E nada se compara àquilo que nós vamos viver na eternidade pelo Senhor. E nós estamos ansiando muito para que esse dia chegue. Mas enquanto não chegar, nós continuaremos servindo ao Senhor nessa terra. Amém? Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe o seu dia. Permaneça firme e constante na obra do Senhor. Um beijo no seu coração.